Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 31, Nova Luta. O pequeno Júlio se desenvolvia como flor de esperança no jardim do lar, mas sempre mirrado, enfermiço. Os pais se desvelavam por assisti-lo convenientemente, mas, por mais adequados que se categorizassem os tratamentos recalcificantes, trazia doloroso estigma na garganta. Extensa ferida na glote dificultava a sua nutrição. Farinhas suculentas concorriam com o leite materno para robustecê-lo, mas em vão. Entretanto, apesar dos cuidados que exigia, era uma bênção de felicidade para os pais e para a irmãzinha, que sentiam em seu rostinho tenro um ponto vivo de entrelaçamento espiritual. Muitas vezes o aconchegamos ao coração, lembrando os trabalhos que haviam precedido o seu regresso ao mundo, assinalando a ternura otimista com que Odila, transformada em generosa protetora da família, acompanhava o seu desabrochar. O pequerrucho já começava a falar por monossílabos em vésperas do primeiro ano de renascimento, quando nova luta surgiu. O inverno chegou rigoroso e vasto surto de gripe se espalhou ameaçador. A tosse e a influenza compareciam pertinazes em todos os recantos, quando num dia de grande trabalho para nós, eis que a mãe de Evelina veio novamente ao nosso encontro. Antes procurava assistência para Zulmira, agora demandava auxílio para Júlio. O menino, assaltado por teimosa amidalite, jazia prostrado, febril. Nos dirigimos imediatamente para o lar do ferroviário. Com efeito, o vento soprava úmido sobre o largo espelho da Guanabara. As ruas, pela vestimenta pesada dos transeuntes, davam ao rio o aspecto de uma cidade fria. Alcançamos sem demora a casa de Amaro. O quadro à nossa vista era indubitavelmente constrangedor. Penetramos o aposento em que a criança gemia semi-asfixiada no instante preciso em que o médico da família efetuava meticuloso exame. Clarencio passou a reparar todos os seus movimentos. A garganta minúscula apresentava extensa placa branquicenta e a respiração se fazia angustiada, sibilante. O instrutor meneou a cabeça como se fosse defrontado por insolúvel enigma e colocou a mão na fronte do médico, levando-o a refletir com maior atenção. Zulmira e Evelina, sem perceber nossa presença, fitavam o médico preocupadas. Após longo silêncio, o clínico se voltou para a dona da casa, afirmando: "Creio que devamos procurar um colega imediatamente, enquanto a senhora telefona para o marido, chamando-o na oficina, trarei comigo um pediatra." A torturada mãezinha conteve a custo as lágrimas que borbulhavam de seus olhos. O médico voltou, pensativo, à via pública, e enquanto Evelina, rápida, corria até o armazém próximo para dar ciência ao pai do quanto ocorria, Zulmira, presumindo-se a sós, abraçou-se ao doentinho e, chorando livremente, murmurou: "Oh, meu Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviaste. Não me deixes agora sem ele, Senhor." O pranto que corria da sua face queimava o seu coração.
Nada pude perguntar em vista da emotividade que tomou meu espírito. Mas o nosso orientador, sereno como sempre, exclamou compadecido: a difteria está perfeitamente caracterizada. A deficiência congenital da glote favoreceu a implantação dos bacilos. É imprescindível o socorro urgente. O instrutor começou a mobilizar recursos assistenciais de maior expressão, quando o ferroviário desolado ingressou no aposento. Conversando com a mulher, tentava reanimá-la, quando o pediatra, conduzido pelo colega, deu entrada à humilde residência. Ambos os médicos submeteram o Petis a prolongado exame, trocando impressões em voz baixa. O especialista apreensivo, após manifestar a suspeita de Krupp, que é uma obstrução aguda, na laringe devido à infecção, é uma alergia, é um corpo estranho, um tumor que provoca tosse, rouquidão e pode levar à asfixia. Então, o especialista apreensivo, após manifestar a suspeita de Krupp, reclamou a análise de laboratório, decidindo transportar consigo o mesmo material necessário à inspeção. Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas. Notificou ao pai agoniado que tudo lhe fazia crer tratar-se de garrotilho, quer dizer, Krupp, né? Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois. Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou a Hilário e a mim acompanhar o pediatra, de modo a prestar a colaboração possível ao nosso alcance. Nós o seguimos sem hesitar. O crepúsculo, encharcado de garoa fina, caía rápido. Em minutos breves, atravessávamos o pórtico do vasto hospital, onde o nosso amigo procurou a sala em que certamente se recolhia para os trabalhos que lhe diziam respeito. Chegados ao estreito recinto, fomos defrontados por uma surpresa que nos impunha verdadeira estupefação. Mário Silva, em seu traje branco, falava com Dona Antonina, que acomodava ao colo a pequena Lisbela, pálida e ofegante. A jovem senhora, não mais víamos, aguardavam o especialista trazendo a filhinha à consulta. Amparadas por Silva, francamente atraído para a simpática visitante, ambas tiveram acesso a gabinete particular, onde o médico diagnosticou uma pneumonia. Então, vemos aqui que o pediatra que estava atendendo o Júlio também estava atendendo Lisbela por conta de uma pneumonia. E Mário Silva estava ali. André e Hilário estavam surpresos porque ali estava tendo um entrelaçamento dos personagens da nossa história. E eles voltam para a casa de Amaro para conversar com Clarencio, que estava dando passes, tentando ajudar o Júlio para colocar o que estava acontecendo. Antonina foi aconselhada a voltar imediatamente ao ambiente doméstico para a medicação da filha. A penicilina devia ser administrada sem qualquer demora. Mário, demonstrando imenso carinho pela criança, se prontificou a assisti-la. Traria um automóvel e atenderia ao caso pessoalmente. O chefe passeou, o olhar pelo mostrador do relógio e aqueceu, ressaltando: bem,
Você pode cooperar com as nossas clientes, mas preciso de sua ajuda em um bairro distante, às 22 horas. O rapaz assumiu o compromisso de regressar a tempo e um táxi recolheu o trio, rolando na direção da casinha que tínhamos visitado certa vez. Diante do inesperado daquele encontro, sentimos necessidade de um entendimento seguro com o nosso orientador. Retornando ao quarto, onde o pequeno Júlio piorava sempre, fizemos breve relato do acontecido. Clarencio escutou com interesse e ponderou preocupado. Não podemos perder tempo. Vamos à casa de Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros e Mário precisa se fortalecer para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Corremos ao domicílio da valorosa mulher. Com efeito, depois de haver iniciado o tratamento providencial da menina, agora acamada, Silva fixava a dona da casa perguntando a si mesmo onde viu aquele torturado perfil de Madonna. Guardava a nítida impressão de haver conhecido Antonina em algum lugar. Então, vamos relembrar, o início da história? Júlio, amigo de Armando, e Armando e Júlio se interessaram por Lina Flores, que era casada com Esteves. Esteves surpreende Lina junto com o Júlio. Esteves foge, vai embora e deixa os dois. Depois, a Lina se apaixona por Armando e Júlio, quando descobre, não suporta e se mata. Depois, o Esteves separa o Leonardo Pires de Lola, porque ele se interessa por Lola. E vamos lembrar que o Esteves volta agora como Mário Silva. E Lola volta como Antonina. A Lina, causadora de tanta dor ao Esteves, é Zulmira. E Júlio, também causador de tanta dor ao Esteves, continua como Júlio. Esteves como Mário Silva, Armando como Amaro, e estamos vendo todos os personagens se entrelaçando. Continuando agora, agradavelmente surpreendido, se sentia ali como se fosse sua própria casa. A simpatia não se patenteava apenas no coração dele. A senhora e os filhos o cercavam de atenções. Intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com o que Antonina se regozijava sorrindo. Percebendo que Haroldo e Henrique se mostravam apaixonados pelas disputas esportivas, deu curso à animada conversa em torno de futebol, conquistando o seu carinho. A mãezinha, preparando o café, ingressava no alegre entendimento de quando em quando, a fim de podar o entusiasmo dos meninos quando a palavra deles se evidenciava menos construtiva. Somente no transcorrer da afetuosa conversa, viemos a saber que nossa amiga se enviuvou. O esposo, segundo notícias recebidas de metrópole distante, havia falecido num desastre, vitimado pela própria imprudência. Lemos no olhar de Silva o contentamento com que obtinha semelhante informação. Começava a registrar imprimível interesse
pela vida daquele ninho agasalhante que parecia lhe pertencer. Às 8 em ponto, Antonina, sem afetação, convidou com simplicidade: Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo conosco? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou imediatamente. A reunião dessa noite foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder o benefício das orações. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina e, de Novo Testamento em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique fizesse a rogativa inicial. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente com enternecedora súplica. Vimos o nosso orientador se aproximar do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma, que parecia expressivamente confortada diante da oração ouvida, e logo após se aproximou de Silva, que recebeu as suas irradiações. Quem abrirá o livro hoje? Perguntou Haroldo com graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado. E a mãe disse, incentivando o enfermeiro: certamente nosso amigo nos fará essa honra. Mário, ignorando como expressar a felicidade que fluía de seu coração, acolheu um pequeno volume, sob a atenção de Clarencio, que tocava o seu busto e as mãos, influenciando-o para a descoberta do texto adequado. O moço, algo trêmulo na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem, como se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz pausada o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, para que sejas encerrado na prisão. O dirigente do culto, a dirigente do culto, né, Antonina, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos, que de modo ingênuo se reportaram às experiências da escola, afirmando que sempre adquiriam a paz, buscando desculpar as faltas dos companheiros. Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando via a sua boa atitude, e Henrique salientou haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos. A conversa parecia ameaçada de esmorecimento, mas o nosso orientador se aproximou de Antonina e, impondo a mão sobre a sua fronte, como que a impelia a comentário justo. Haroldo, indagou a mãe de olhos brilhantes, como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino respondeu sem pestanejar: Mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada, falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que esquece todo o mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, sem dúvida considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se fomos ofendidos, em verdade, também ofendemos por nossa vez.
Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, nos compete tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia, prestando serviço para que renovem a conceituação a nosso respeito. Mas vale para nós o acordo pacífico, que demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar o ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Silva estava pálido. Então, ouvindo essas palavras de conciliação, ele começa a lembrar de Zulmira e Amário, que são pessoas por quem ele tem tanta raiva, e ele começa a pensar nesse ódio e na dificuldade que ele tem de perdoar. Aquelas conclusões feriram fundo o seu modo de ser. Tão desajustado se revelou escutando aqueles apontamentos, que Antonina, em registrando a sua estranheza, ponderou sorrindo: o senhor de certo nunca teve inimigos. Um enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Sim, não tenho adversários, gaguejou o moço constrangido. Mas na tela mental, sem que ele pudesse controlar a eclosão das próprias reminiscências, apareceram Amário e Zulmira, como os desafetos que ele, no âmago do espírito, não conseguia desculpar. Odiava-os, sim, odiava-os, pensou de si para consigo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, a sinceridade da interlocutora o encantava. Aquela jovem viúva, cercada de 3 filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrou antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade o impeliam para aquela mulher, como quem se simpatizou à primeira vista. Por mais que vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conheceu. Porém, sentia que a palavra dela impunha indefinível bem-estar. Olhando-a com enternecimento, perguntou: a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? E ela respondeu sem hesitar: sim. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia? Antonieta compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que ouviu sua dissertação, ocultando-se, e obtemperou. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma.
Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos da vida. Ou seja, a oração é a primeira e a principal ferramenta para que possamos encontrar o caminho do entendimento, o caminho do perdão, para que possamos viver com os nossos desafetos. Jesus diz que para nos reconciliarmos com os inimigos enquanto estamos caminhando com Ele, porque quando nos reconciliamos aqui, essa conciliação tem peso maior, porque não nos lembramos o porquê da desavença. Os olhos de Mário cintilaram, e quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejamos, ele perguntou preocupado: não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo desculpa facilmente. Silva empalideceu. Antonina percebeu que o tema fustigava seu coração e, amparada por nosso instrutor, que a enlaçava paternal, rematou considerando: um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário de amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse de grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir. Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. A viúva serviu café reconfortante, acompanhado de um bolo humilde. A conversa prosseguia animada, mas o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo se corria, né? Deus deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu respeitoso para voltar no dia seguinte, não somente para rever Lisbela, mas também para conversar com os amigos. A senhora e as crianças aqueceram felizes, afirmando que seria sempre bem-vindo. E Mário, com um sentimento novo a brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite, como quem caminhava, incentivado por abençoada esperança, ao encontro de novo destino. E assim, André termina esse capítulo, com muita coisa para a gente pensar, né? Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.